Encosta lá, por favor, e ajuda a sua avó, tá bom? Ok, obrigado. Bom, nós já estamos ao vivo, ok? Boa noite, pessoal. Boa noite, gente. Quem está chegando aí, daqui a pouco eu vou cumprimentá-los nominalmente, tá bom? Só um minutinho, porque eu também estou me conectando agora. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, Só de pronunciar o teu nome, os meus credos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Boa noite, Rodrigo. Seja muito bem-vindo. A outros que estão aí conectados, mas eu não vi quem são. Boa noite a todos vocês. Maíse, Dona Dulce, Valdir, Roseli, boa noite. Minha dor, meu sofrer, hoje passo inundas meu ser. Jesus, que doce nome, Deus toma em alegria meu triste coração. Oi, Noel, boa noite. Vem, Laine, boa noite. É capaz de dar ao homem salvação, só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome. Boa noite, Dona Zilda. Boa noite, Georgina. Como vai aí em Minas? Muito calor? Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Jesus, Guilherme, boa noite. Boa noite, Dá. Boa noite. Gabrielzinho, boa noite. me transforma em alegria. O meu triste coração, Jesus, só o teu nome. Boa noite, Osmar. Boa noite, Ângela. Síngela, boa noite. Deus abençoe toda a família. Ao homem, salvação, é capaz de dar ao homem salvação. Boa noite, Lisbeth. Deus te abençoe, seja muito bem-vinda, minha irmã. Quem eu não cumprimentei ainda é porque eu não vi aqui, viu, gente? Tá? Bom? Deus enviou Seu Filho amado pra nos salvar e perdoar. Na cruz morreu por mim. Boa noite, Célio. Boa noite, Manuel. Deus abençoe a todos vocês. Sejam muito bem-vindos, viu? Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Fabiola, boa noite, seja bem-vinda. Chega Dona Dulce, boa noite.
Seu Nilson, Deus abençoe vocês. Enfrentarei sem medo então, terei vitória, verei na glória o meu Jesus que vivo está, porque Ele vive, posso crer no ar. Boa noite, Oscar, Piratininga. Boa noite, Gabriel Hernandes. Deus abençoe, meu irmão. Não há, mas eu. Boa noite, Rônia. Deus te abençoe, minha irmã. Boa noite, Nilson. Júlia, Isa. Boa noite. Meu Jesus que vivo está, está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Muito bem. Espero que imagem e som estejam chegando bem a todos vocês, porque na terça-feira foi uma angústia que nós conseguimos dominar, não é? Mas deu um pouco de trabalho. Então, pessoal, hoje é o seguinte, como vocês sabem, não é uma reunião de oração, é um estudo bíblico. E eu gostaria muito que vocês participassem, até porque o assunto não é tão difícil assim, o assunto de hoje não é. É uma história muito conhecida e que eu espero que venha trazer muito crescimento espiritual para a nossa vida, viu? Hoje vão participar, orando conosco, os nossos irmãos Josué. Sandra, boa noite. Deus te abençoe, seja muito bem-vinda, minha irmã. Nosso irmão Josué, fica atento aí, porque daqui a pouquinho a Márcia vai ligar para o Josué. Josué está com um pequeno probleminha lá com câmera, mas nós vamos ouvi-lo pelo telefone aqui, tá bom, gente? E a Márcia vai pôr no Viva Voz e a gente vai acompanhar o Josué em oração. E no finalzinho, o nosso irmão, o presbítero Osmar, fará uma oração lá no encerramento do nosso estudo. Agora, no meu relógio, são 7h36. Fique aí. Nós devemos ir até umas 8h40, 15 para as 9, que é o horário que a gente tem feito mais normalmente os nossos estudos aqui, tá bom? Quer tomar uma aguinha? Vai, mas volta. Não corte, não fique pelo meio, para não perder tudo aquilo que nós preparamos para nossa edificação na noite de hoje. Eu acho que está na hora de ligar para o Josué. E aí o Josué vai fazer... Por WhatsApp ou por telefone normal. Aí põe no Viva Voz e o Josué fica prontinho aí, porque a Márcia já está ligando para você fazer esta oração inicial. Meus irmãos, o que eu queria dizer e não disse é que eu gostaria muito que vocês... Vanessa, boa noite, seja bem-vinda. Eu gostaria que vocês interagissem conosco. Estava falando que o assunto é fácil. Então, coloquem seus comentários aqui, façam perguntas se for o caso. Se eu puder, responderei, tá bom? Há um retardo, mas é pouca coisa. E a Márcia vai estar acompanhando vocês, Igor. Tá bom? Oi, não quer mostrar sua cara bonita? Oi? Você não quer mostrar sua cara bonita? Você tem que ser diferente? Não, pra não encantar tanta gente assim. É, né? Tinha que ser o Josué mesmo, né? Boa noite, Josué. Boa noite, pastor. Tudo bem? Tudo bem, meu irmão? Graças a Deus. Ataíde, lá de Itanhaém, boa noite, seja bem-vindo. Meu irmão Josué vai fazer uma oração nesse momento. Pode chegar um pouco mais perto do microfone, amor? E aí nós vamos começar com esta oração que ele fará. Vamos inclinar as nossas frontes, fechar os olhos para falar com o nosso Deus. Querido Deus, muito obrigado por mais esse dia que o Senhor nos concedeu de vida, em que o Senhor está cuidando de nós num momento tão difícil e tão delicado que o mundo está vivendo. Mas a gente sabe que, independente de qualquer coisa que está acontecendo, o Senhor é que tem o controle de todas as coisas. O Senhor tem cuidado da gente, o Senhor tem cuidado da nossa igreja, e graças a Deus o nosso país não tem tido tantos casos assim, mas a gente sabe que mais de 5 pessoas
5.000 pessoas já perderam a vida, e nós oramos por essas famílias, para que o Senhor conforte elas e conforte todo mundo nesse momento difícil. Eu quero pedir também para que o Senhor nos ajude, também nesse ensino, o Senhor dê sabedoria ao pastor, e também dê sabedoria a nós, para que a gente possa aprender, e não só aprender na teoria, mas a gente colocar em prática tudo que a gente aprender da tua palavra. Nos ajude a estar cada dia mais perto de ti. E, Senhor, nos perdoe porque a gente nem sempre confia totalmente no Senhor. Nós somos falhos. E por vários momentos, principalmente numa situação assim, a gente tem se abalado um pouco, a gente tem ficado preocupado. Então, como um filho mesmo, a gente chega diante de ti abalado e a gente encontra socorro no Senhor. A gente encontra alívio no Senhor. Amém. E é isso que eu venho te pedir, Pai, que o Senhor continue nos aliviando, cuidando de nós. Amém. Nós sabemos que todas as coisas que acontecerem vão ser segundo a tua vontade. Amém. E o Senhor está cuidando de tudo. É isso que eu agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Josué. Deus te abençoe. Próxima vez eu quero ver essa sua cara feia aí, viu? Tá bom? Thomas, boa noite. Kelly, beijo, boa noite. Deus abençoe muito vocês. E vocês têm um pequenino aí que eu não sei o nome ainda. Precisa colocar aqui, viu? Para eu poder mencionar, tá bom? Muito bem, meus irmãos. Vamos ao versículo da semana com a minha digníssima e amada esposa. Irmãos, nós estamos memorizando Salmo. Eu pedi para a Caris colocar nos comentários na terça-feira. Eu não sei como eu não acompanhei, estava tocando, então não deu para eu acompanhar, não sei se ela colocou. Salmo 27, o versículo 14. Uma palavra aí para nós de esperança, de ânimo, para termos, independente daquilo que nos sobrevém, mas que a gente possa estar com o nosso coração fortificado no Senhor, solidificado na sua palavra. Então, eu peço que vocês abram suas Bíblias em Salmo 27, versículo 14. É um versículo bem fácil de memorizar. São 3 passos que a gente tem que dar, né? Então, primeiro é esperar, ter bom ânimo e fortificar. Então, 3 verbos aí. Esperar, né? O ter, o bom ânimo e fortificar o nosso coração. E por último, reforçar a espera, pois, pelo Senhor. Vamos falar juntos? Salmo 27, 14. Vamos lá? Espera pelo Senhor, tem bom ânimo, fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Mais uma vez, então. Espera pelo Senhor. Tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Salmo 27, 14. Tem misericórdia de Escreve aí esse versículo. De mais uma galera aí. Deixa ele fixado em algum lugar aí que você passe constantemente. Dá uma olhadinha para você estar sempre durante o dia memorizando. Vou repetir de novo, assim, por misericórdia, para comigo, né? Para todos, né? Vamos lá, Salmo 27, 14. Vamos lá, esperar, ter bom ânimo, fortificar o coração e espera pelo Senhor. Então é fácil. Espera, tem bom ânimo e fortifique-se. É um truquezinho aí para você memorizar. Vamos juntos? Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Salmo 27, 14. Ó, passou na trave agora. Que Deus abençoe a cada um de nós para que esse versículo fique cravado aqui e aqui, né? Que nos momentos aí que possam aí sobrevir o desespero, a ansiedade, a gente possa lembrar, não, espera pelo Senhor. Eu vou ter bom ânimo e vou fortificar o meu coração, não na televisão, não em redes sociais, não. Eu vou fortificar o meu coração na sua palavra e esperar que na hora certa Deus estará agindo. Ele já está agindo. Hoje a gente vai falar um pouco sobre isso aí na história de hoje, tá bom, gente? Deixa eu aproveitar e eu pedir para saber quem é o filho do Thomas e da Kelly. É o Davi, pequeno Davi. Deus abençoe muito a vida do pequeno, que já deve estar grande, Davi, diz aqui a Márcia. O Aislan também está entrando aí. Deus abençoe o Aislan, viu? A Naí, boa noite, Naí. Deus abençoe. Ó, nós vamos cantar o hino do Inário. É o 179, viu, gente? Louvor a Deus que nos guia. Tá bom? Eu vou deixar aqui com a Márcia. Pode deixar então. Depois eu ligo aqui, ó. Aqui. E aí nós vamos cantar. E vocês aí abram seus inários aí. Novo cântico
no hino 179. A Ok? Vera Bombonato também, o seu Nelson. Vera, boa noite, minha querida. Boa noite. Seu Nelson, boa noite. 179, o hino do Inário. Vamos lá então, todo mundo pronto aí? Já encontrou? No seu telefone, no seu tablet, já achou? Vamos cantar. Bem. Tá bom aqui. Saudamos-vos, irmãos, em Cristo, lembrando que temos visto estes anos pelas muitas tentações, aprendidas foram nossas petições. Toda glória seja o nome do Senhor, e de todos entoar o seu louvor. Bem alto agora vamos nós cantar, e a terra e céus virão nos ajudar. Até aqui Deus mesmo nos guiou, e com a sua mão nos ajudou. Um dia tão glorioso temos, que ao grande Pai agradecemos, pois é Ele quem nos dá real prazer, e é fiel em nos guardar e proteger. E de vós, irmãos, conosco podemos cantar, esta bênção vem depois participar. Bem alto agora vamos nós cantar, que a terra e céus irão nos ajudar. Até aqui Deus mesmo nos guiou, e com a sua mão nos ajudou. Alegres todos jubilemos, e ao grande Salvador cantemos. Ele como filho e seus nos escolheu, e que as bênçãos Ele já nos concedeu. Seja avante o nosso lema triunfal, pois seguimos para o ar celestial. Em alto agora vamos nós cantar, que a terra e céus virão nos ajudar. Até aqui Deus mesmo nos guiou, e com a sua mão nos ajudou. Muito bom! Esse não é um bom teste de fôlego, né, gente? Bom testezinho para ver quem é que tá com a respiração boa aí. E se você tiver com a respiração boa, é sinal que o Covid-19 tá passando bem longe. Ou a Covid, né? 19. Meus irmãos, nós estamos enfrentando um períodozinho aí que já dura 2 meses e um pouquinho mais, não é? Um pouquinho mais. E hoje eu quero falar de alguém que previu não, interpretou o sonho, vocês já vão saber de cara quem é. Interpretou o sonho de um rei, ou seja, o do faraó, aí já disse tudo. Faraó é um título de rei, não é? Lá no Egito, no caso, era, não é? E ele interpretou o sonho desse rei, ou do faraó, e na interpretação incluía 7 anos de fome. 7 anos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não eram 7 meses não, hein? 7 anos de fome. Muito bem. Então, embora eu creia que a maioria de nós aqui conhece muito bem a história de José do Egito, começando pela minha digníssima esposa, e até o modo como ele chegou lá deixa eu dar uma ajustada aqui nas minhas anotações, viu, gente? Isso, agora ficou melhor. Porque tá cortando meu texto aí, não dá, né? Então vou voltar aqui na introdução, tá? Então, vou repetir, embora eu creia que a maioria de nós conhece bem a história de José do Egito e o modo como ele chegou até aqui, antes de nós apreciarmos o texto que nós ainda não lemos, né? Nós vamos relembrar alguns fatos importantes que ocorreram antes do que está narrado no texto que eu convido você a abrir agora para ler comigo.
é o texto de Gênesis. Vou pedir a Márcia para ler. Gênesis está muito fácil. Eu tenho quebrado o galho de vocês tanto, gente, mas tanto. Porque eu convido para abrir no Salmo, convido para abrir em Gênesis, Deuteronômio, Números. Eu vou falar, é gelatina, não é isso aí, não é não? Então, Gênesis 41, do versículo 25 a 36. Vou repetir, Gênesis 41, do versículo 25 ao 36, ok? Amor, assim que achar, você pode ler. Gênesis 41, coloquei aí o primeiro livro, versículo 25 até o 36, fala assim: Então lhe respondeu José: O sonho de Faraó é apenas um. Deus manifestou a Faraó o que há de fazer. As 7 vacas boas serão 7 anos. As 7 espigas boas também 7 anos. O sonho é um só. As 7 vacas magras e feias que subiam após as primeiras serão 7 anos, bem como as 7 espigas mirradas e crestadas do vento oriental serão 7 anos de fome. Esta é a palavra, como acabo de dizer a Faraó, que Deus manifestou a Faraó que ele há de fazer. Eis aí vem 7 anos de grande abundância por toda a terra do Egito. Seguir-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela abundância será esquecida da terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E não será lembrada a abundância na terra, em vista da fome que seguirá, porque será gravíssima. O sonho de Faraó foi dúplice, porque a coisa é estabelecida por Deus, e Deus se apressa a fazê-la. Agora, pois, escolha Faraó um homem ajuizado e sábio e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha administradores sobre a terra, e tome a 5ª parte dos frutos da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Ajuntem os administradores toda a colheita dos bons anos que virão. Recolham cereal debaixo do poder de Faraó, para mantimento nas cidades, e o guardem. Assim, o mantimento será para abastecer a terra nos 7 anos de fome que haverá no Egito, para que a terra não pereça de fome. Muito bem. Vamos fazer mais uma oração, meus irmãos, e vamos pedir a bênção de Deus para o estudo. Senhor, nosso Deus e Pai, rogamos que por misericórdia o Senhor fale ao nosso coração. O Senhor sabe, ó Deus, que há muitos pensamentos que passam pela nossa mente e podem se constituir em obstrução para o nosso aprendizado, nossa transformação e o nosso crescimento espiritual. Tem misericórdia de nós e ajuda-nos, Senhor, faz-nos melhores crentes, faz-nos melhor cada dia, Senhor, pelo poder que há na Tua santa palavra. Fala o nosso coração nesta noite. Nós rogamos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, pessoal. Como eu ia dizendo, a história de José é uma história muito conhecida. Então, alguns pontos eu coloco aqui antes de nós chegarmos no texto que nós acabamos de ler. Vocês estão lembrados de quem José era filho? Quem se lembra? A minha esposa hoje vai ficar na saia justa aqui. Ela vai me ajudar mais na leitura dos textos, mas o que ela puder responder, fica à vontade. José era filho de Jacó. Tinha 12 filhos. Tinha 12 filhos, é verdade. E você está lembrado dos... Agora, apertou um pouquinho mais. O nome dos 12 filhos de Jacó, eu também não lembraria de cor, não. Vou ajudar vocês aqui, ó. São as 12 tribos, né? As duas vieram a ser mais tarde as 12 tribos de Israel. Rúben, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naftali, Gade, Asser, Issacar, Zebulon e o filho mais novo, já da sua velhice, Benjamim. Que é o mais conhecido. É verdade. Uma coisa que talvez vocês não saibam é que Jacó também tinha, pelo menos, é o único nome que aparece aí na Bíblia, uma filha. E o nome dela era Diná, viu? Você conhece alguma Diná? É daí que vem a Diná, da Bíblia, uma das filhas de Jacó, ok? José, na adolescência, vocês devem estar lembrados. Você lembra, amor, o que aconteceu com José quando ele estava lá? Os irmãos estavam lá no pasto, está lembrada? Alguém aqui se lembra? O
que aconteceu lá? Quando Jacó manda José ter com seus... Antes disso, José teve um sonho. 2, na verdade. Não é? Quem é que se lembra dos sonhos que José teve? Que os feixes, né, estavam se curvando para ele, e foi aí que atiçou a raiva. Esse foi um sonho. O outro foi o sol, a lua e as estrelas também se curvavam diante dele. Meus irmãos, com exceção de Benjamim, todos os demais irmãos de José o odiavam. Sabe por quê? Porque Jacó o amava mais do que aos outros. E ele tinha, já falei outro dia, 17 anos, quando seus irmãos o tentaram matar. Amor, pode ler aí, Gênesis 37, 2. Nós lemos quando falamos sobre outro assunto, tá, gente? Mas vale a pena lembrar. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Inclusive eu falei que más notícias... É o 3 que fala, né, que Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era o filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talá de mangas compridas. Exatamente. E por causa do ódio, o que eles acabaram fazendo com José, seu irmão? Venderam-no como escravo para uns viajantes que iam para o Egito, e estes, por sua vez, venderam José a um oficial do faraó chamado Potifar. A mulher de Potifar, uma outra etapa conturbada da vida de José, se interessou pelo rapaz, porque José, assim como eu, era muito bonito, charmoso. E aí, a mulher de Potifar tentou seduzi-lo. E como José recusou, ela o acusou de haver tentado violentá-la. Potifar não acreditou tão rápida e tão inteiramente nessa história, não, porque a punição para a violência, nesse caso o estupro, era a morte. E em vez de José ser morto, ele foi mandado para a prisão, viu? Então, lá ele teve a oportunidade de ficar até os 30 anos de idade. Então, desde aquele momento lá, nós vimos José aparecendo aí diante de Jacó com 17 anos, até aqui se passaram 13 anos. Veja lá, capítulo 41, versículo 46, amor, de Gênesis. 46. Era José da idade de 30 anos quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. Portanto, quando ele saiu da prisão, né? Eu dei uma gargalhada aí porque eu falei que José era tão bonito quanto eu. Desculpa, eu errei. Eu sou tão famoso quanto José era. Da próxima vez eu falo direito. Tá bom, Noel? José ficou na prisão esse tempo. Saiu de lá e interpretou. O que acontece? Faraó teve sonhos, né? Teve sonhos. Faraó teve 2 sonhos. E aí, antes disso, na prisão, para a prisão, foram 2 servos de Faraó. Um era o padeiro e outro o copeiro. E lá eles tiveram sonhos também. O padeiro e o copeiro pediram a José que o interpretasse. Ele interpretou, o padeiro foi morto pela interpretação que José deu e o copeiro foi restaurado a sua liberdade. Muito bem. E José, naquela ocasião, não vou dizer que a Sandra acabou de ir de mim também, não. Boa noite, reverendo Abner, lá dos States, aí ligado com a gente. Deus te abençoe, prazer ter você com a gente. Bom, quando o copeiro, José, interpretou o sonho do copeiro dizendo que ele seria livre, ele falou para o copeiro assim: lembre-se de mim quando você for restaurado ao seu ofício, seu trabalho de copeiro, não é? Nesta ocasião, quando o copeiro foi restaurado ao seu posto junto ao rei, Faraó teve 2 sonhos que são estes que a Márcia acabou de ler, das 7 vacas magras que engoliam, né, as 7 vacas. 7 vacas gordas e 7 espigas mirradas que devoravam as 7 espigas boas. Só lembrando que o copeiro esqueceu de José. Exatamente. O copeiro foi restaurado ao seu posto e ele não se lembrou de José.
eu vou falar um pouco mais disso aqui na frente, tá bom? Depois que Faraó teve esses sonhos, ele perturbou-se muito com os sonhos. E nenhum dos adivinhos e magos do rei puderam interpretar seus sonhos. Então, foi aí que o copeiro se lembrou de José e imediatamente eles foram buscar José para interpretar os sonhos do faraó. José não somente os interpretou, como deu instruções sobre como proceder diante do que estava para acontecer em todo o Egito e região. Tudo isso aconteceu para que se cumprissem propósitos, meus irmãos, que são muito mais elevados, ou eram muito mais elevados, e eram propósitos de Deus, mais elevados do que José, mais elevados do que os problemas, o problema da fome dos 7 anos. Havia propósitos muito mais elevados, propósitos de Deus para com o seu povo, conforme está dito no Salmo 105, versículo 19. Vamos ouvir. O 17 e 18 também fala, né? É uma continuação, 19, que ele fala: até cumprir-se a profecia a respeito dele e tê-lo provado a palavra do Senhor. Depois nós devemos voltar a esse texto aí, tá bom? Deste modo, eu elenquei essas etapas da vida de José, porque a vida dele é longa, é linda, há muitas lições, mas o meu foco está para este momento em que Faraó sonha e que José vai, é chamado, interpreta, e então há toda uma reação em torno disso. Então assim, nós chegamos ao texto lido hoje, que como das outras ocasiões, tem relação com os tempos que nós estamos enfrentando. Vamos começar com os sonhos e a palavra de Deus. É preciso lembrar, meus irmãos, que os sonhos e as interpretações que ocorrem nesse texto e em outras passagens do Velho Testamento envolvem um longo período em que ninguém dispunha da vontade de Deus revelada na Bíblia, na sua palavra, não é? Conforme nós a temos. Então, era uma maneira comum, usual, de Deus falar, conforme nos registra lá o apóstolo Paulo. Alguns acham que não foi ele, mas provavelmente foi o apóstolo Paulo em Hebreus, no capítulo 1, versículos 1 e 2. Boa noite, Sidoca e Lina, estão chegando agora. Vocês estão chegando meio atrasadas, hein, meninas? Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Deus falou por sonhos, Deus falou pela sarça, Moisés, Deus falou por uma mula, por anjos, Deus falou através de anjos, Deus falou de muitas maneiras. Lá com Elias na gruta, Deus não falou pelo fogo, nem pelo terremoto, nem pelo fogo. Falou através de um cicio suave e tranquilo. Então, isso vai muito de acordo com o que está escrito em Hebreus, capítulo 1, versículos 1 e 2. Tendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, nestes últimos dias, ele nos tem falado através do Filho. Mesmo um rei pagão, no caso aqui do faraó, era tido como uma espécie de Deus. Letra minúscula, viu, gente? E os sonhos de um rei precisavam passar pelo crivo dos seus conselheiros. Sonhos dessa natureza aí, não é qualquer sonho também não. Então precisava passar pelos conselheiros, pelos magos, pelos adivinhadores, pelos interpretadores de sonhos, pelos feiticeiros e os sábios. Olha quanta gente a serviço do rei. Vou repetir: conselheiros, magos, adivinhadores, interpretadores de sonhos, feiticeiros e os sábios a seu serviço, viu? Boa noite, Sula. Daqui pra frente eu vou poder cumprimentar mais ninguém não, que tá no meio do caminho, tá bom, gente? Meus irmãos, imaginem a perplexidade de todas essas autoridades ao redor do faraó, ao perceber que nenhum deles, ou nenhuma dessas autoridades, reunia condições para dar explicações ao rei. Observe a semelhança desse episódio com os textos que estão lá em Daniel.
Primeiro a Márcia vai ler para nós, capítulo 2, versículos 27 e 28. Ó, vou repetir, se você quiser participar, põe aqui seu comentário. Mantenha o foco, como diz a Marta, viu? Às vezes é o foco da câmera. O foco lá da câmera. Ok, Daniel 2, 27 e 28 primeiro, vamos lá. 7, 28. Vou colocar aqui para o pessoal pegar. Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça, quando estavas no leito, são estas. O rei Nabucodonosor, como o faraó, estava cercado de pessoas que estavam a seu serviço. Ele também era um rei pagão. E nenhum deles pôde revelar ou interpretar o sonho de Nabucodonosor. Quem foi chamado? Daniel. Daniel foi chamado. Agora nós ainda temos o capítulo 4, 7 e depois o capítulo 5, 7 a 9. Capítulo 4. Capítulo 4, versículo 7. Então entraram os magos, os encantadores, os caldeus e os feiticeiros, e lhes contei o sonho, mas não me fizeram saber a sua interpretação. Esse é o 4, 7. Exatamente. 5, 7, agora, mais uma vez, o rei dizendo assim, ó, me fizeram saber e tal, mas leia de novo, amor, porque eu perdi a linha do raciocínio aí, por favor. Então entraram os magos, os encantadores, os caldeus e os feiticeiros, e lhes contei o sonho, mas não me fizeram saber a sua interpretação, ou seja, ninguém conseguiu interpretar o sonho do rei Nabucodonosor. Agora, no capítulo 5, versículo 7 a 9. 7 a 9. O rei ordenou em voz alta que se introduzissem os encantadores, os caldeus e os feiticeiros. Falou o rei e disse aos sábios da Babilônia: qualquer que ler essa escritura e me declarar a sua interpretação será vestido de púrpura, trará uma cadeia de ouro ao pescoço e será o terceiro no meu reino. Então entraram todos os sábios do rei. Preste atenção. Mas não puderam ler a escritura, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Com isso se perturbou muito o rei Belsazar, e mudou-se-lhe o semblante, e os seus grandes estavam sobressaltados. 2 reis em 2 situações, na verdade 3. Primeiro falamos do faraó, depois Nabucodonosor e agora o rei Belsazar. Todos eles cercados de conselheiros, de magos, de feiticeiros, etc. Ninguém pôde interpretar, porque era recado da parte de Deus. Deus usaria homens que ele mesmo chamasse para interpretar os seus sonhos. Muito bem, a realidade de José, diferente radicalmente aqui deste contexto de Daniel aí, é a seguinte, ela é diferente porque José é da linhagem de Abraão, de Isaac, de Jacó, gente. A quem Deus chamou para, através desta linhagem, instituir uma grande... Abraão, através dele, instituir uma grande nação, e a sua linhagem seria usada por Deus para ser testemunho a todos os povos. Então, uma grande nação. Aqui já estava representada pelos hebreus. Ainda não eram os israelitas, não é? Que entraram na Terra Prometida naquela história que eu já contei para vocês sobre a liderança de Josué. Deus falou ao faraó através de sonhos e era um recado da parte de Deus, porque Deus tinha um propósito não para os egípcios apenas, não. Ia muito além, inclusive, da preservação dos hebreus. O propósito de Deus vai até os dias de Jesus Cristo. José é tão importante na história, é um pequeno elemento numa história de uma dimensão muitíssimo maior. Muito bem. Amor, se tiver algum comentário, me ajuda aí, por favor, tá bom? O que tem ocorrido hoje em termos de sonhos, que é o ponto aqui desta nossa dissertação, o que tem acontecido hoje, tem muita gente sonhando por aí, né, gente? Eu sonhei, Deus me falou, e etc e tal. Eu tenho muitas reservas
com relação a esses sonhos. Para mim, desculpem-me aqueles que creem e defendem isto, mas a maioria deles caem naquilo que Jeremias fala no capítulo 23, do versículo 26 ao 32. Observem aí. Boa noite, Gabi, e boa noite, João Batista. Deus abençoe vocês. A Maria, minha aluna, também entrou. Maria, boa noite. Deus te abençoe. Então vamos lá, Jeremias 23, 26 a 32. Até quando sucederá isso no coração dos profetas que proclamam mentiras, que proclamam só o engano do próprio coração, os quais cuidam em fazer que o meu povo se esqueça do meu nome pelos seus sonhos, que cada um conta ao seu companheiro, assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal? O profeta que tem um sonho, conte-o com apenas sonho, mas aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Que tem a palha com trigo, diz o Senhor. Não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha? Portanto, eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu companheiro. Eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que pregam a sua própria palavra e afirmam, ele disse. Eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam, e com as suas mentiras e leviandades fazem errar o meu povo, pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e também proveito nenhum trouxeram a este povo, diz o Senhor. Jeremias, o profeta, está sendo duro, porque esses profetas aí estavam sendo maldosos. Hoje, eu até entendo que há muita gente que conclui que Deus falou através de sonhos, na sua ingenuidade ou na ignorância no bom sentido da palavra. Mas nós sabemos, qualquer crente sabe, que a nossa única regra de fé e prática são as Escrituras. Viu? Muito bem. Então, em termos de sonhos, Deus falou muitas vezes no Velho Testamento dessa maneira. Ah, Deus pode falar através de sonho? Pode, mas este não é o seu meio usual. Eu não vou pegar um sonho que eu tive para falar assim, essa noite eu sonhei que o Brasil vai sair dessa pandemia e dias melhores, maravilhosos virão, etc. Meus irmãos, é um risco muito grande fazer isso. Eu não sei se Jesus volta hoje. E ele pode voltar. Como eu vou fazer previsões? Até porque prognosticadores não herdarão o reino de Deus. Cuidado, viu? O meio que Deus usava no Velho Testamento não tem qualquer relação com o meio como ele tem nos falado hoje, de acordo com o que lemos em Hebreus no capítulo 1. Nós precisamos nos dar ao trabalho de ir à Escritura para saber o que Deus requer de nós. Certo? Ok, irmão? Tudo bem? Podemos prosseguir? Agora vamos partir para a interpretação. Bom, já havia aqui, meus irmãos, se passado 2 anos desde que o copeiro tinha deixado a prisão. Então, lá no capítulo 41, versículo 1, pode ler, amor? Passados 2 anos completos, Faraó teve um sonho. Parecia-lhe achar-se ele de pé junto ao Nilo. Aí do Nilo subindo as águas. Muito bem. 2 anos, né, se passaram. A pergunta que eu faço aqui é a seguinte. Se José tivesse sido solto na ocasião que o copeiro saiu de lá, como ele pediu, o que vocês acham que ele teria feito? Vejam como estava o coração de José lá no capítulo 40, nos versículos 14 e 15. 40. Obrigado, Noel. Deus deu a José uma sabedoria sobrenatural, acima do natural, vinda do próprio Deus. Daqui a pouco eu vou falar isso aí também, viu? Obrigado. Porém, lembra-te de mim quando tudo te correr bem, e rogo-te que sejas bondoso para comigo. Não faças menção de mim a Faraó, e faças menção de mim a Faraó, e me faças sair dessa casa, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e aqui nada fiz para que me pusesse nessa masmorra. José está quase que implorando ao copeiro, lembra de mim
porque a minha vontade é muito grande de voltar para minha casa, eu estou aqui injustamente, estou preso injustamente. Observem, se o copeiro chegasse assim ao faraó, tem um homem lá que está preso injustamente, ele precisa ser solto, provavelmente fosse. Para onde ele iria? Voltaria para a casa do pai, que pensava que ele havia morrido, não é? Certamente, e aqui tem uma lição importante para nós entendermos, viu, irmãos? O tempo de Deus se cumpriu nesses 2 anos e José não havia sido solto. Ele estava lá. Estava lá para quê? Para ser usado em um propósito incomparavelmente maior. Ele precisou aguardar pacientemente a sua libertação nos moldes como está lá em Lamentações, capítulo 3, versículo 26, Lamentações de Jeremias. 3:26. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isto é em silêncio. Fizeram um cântico baseado aqui, né? Bom é o Senhor e os que esperam nele. Bom é aguardar a sua salvação. Bom é aguardar sua salvação. Não ficar inquieto e ansioso, não. José foi retirado da condição de prisioneiro, observe bem, a um status que já o colocava acima dos homens da mais alta confiança de Faraó. Vejam lá no capítulo 41, versículo 14. Então Faraó mandou chamar a José e o fizeram sair à pressa da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a Faraó. Vocês acham que José estava esperando isso? Imaginem José na prisão e alguém chega lá, o rei requer a sua presença. Fizeram a barba, cortaram o cabelo, porque não daria para José se apresentar com aquela cara de prisioneiro diante do faraó. Foi uma coisa muito repentina, tão repentina, e o rei naquela agonia tão grande, perturbado pelos sonhos que teve, na rapidez, já vai interpelando José. Não pergunta assim, quem é você? De onde você veio? Né? Quem são seus ancestrais? Né? Como é que você interpretou o sonho do copeiro? O faraó estava muito perturbado e ele vai direto, ele pula aquela apresentação formal toda e vai direto ao ponto. Eu sonhei. Mas José não faz isso. José, claro, poderia estar até surpreso, assustado com tudo aquilo, mas veja o comportamento de José no capítulo 41, versículo 16. Versículo 16. Respondeu-lhe José, não está isso em mim, mas Deus dará resposta favorável a Faraó. Porque o que Faraó disse, pode ler o versículo 15 também. O 15. Este lhe disse, tive um sonho e não há quem o interprete. Ouvi dizer, porém, a teu respeito, que quando ouves um sonho, podes interpretá-lo. Isso é o que Faraó sabia de José, porque o copeiro havia dito. E ele estava tão apavorado, dizia assim, eu soube que você interpreta, então eu tive um sonho. Aí José imediatamente já coloca diante do faraó um ponto muito importante. Poder não é meu. Noel foi muito feliz em colocar isso aqui. José responde assim, isso não vem de mim. Lê de novo, amor, por favor. Versículo 16. Respondeu-lhe José, não está isso em mim, mas Deus dará resposta favorável a Faraó. Deus te dará a resposta. Então, José, como instrumento de Deus, passa a interpretar os sonhos, afirmando que ambos apontavam para um único significado. Então haveria 7 anos de fartura no Egito, que seriam seguidos por 7 anos também de fome. Não dá para ter uma ideia do que é isso, hein, gente? 7 anos de escassez de fome. Segundo o texto, era algo que estava a acontecer imediatamente. Vamos ler ainda o versículo 32 do mesmo capítulo 41. Os sonhos de Faraó foi dúplice, porque a coisa é estabelecida por Deus e Deus se apressa a fazê-la. Então, Faraó teve o sonho, Deus não estava planejando começar daí 1 mês, 2, 3, 1 ano. Deus se apressava em cumprir aquilo que havia revelado ao Faraó através de José, seu servo. Além disto, além de José interpretar os sonhos, havia medidas urgentes que precisavam ser tomadas. Então,
Do mesmo modo como Deus usa José para levar a interpretação adequada e correta, Deus também lhe dá sabedoria para aconselhar o rei. Observem, de prisioneiro a conselheiro do rei. Quem diria? Só por Deus. Vejam lá, capítulo 41, versículo 34, só o iniciozinho do versículo. Faça isso, Faraó, e ponha administradores sobre a terra. Muito bem, então, em primeiro lugar, meus irmãos, o que nós vimos aqui? Vimos a questão relativa aos sonhos que ocorriam no Velho Testamento, que inclui os sonhos que Faraó teve. Num segundo momento, nós tratamos da interpretação que Deus deu a José e que nenhum dos assessores do Faraó, feiticeiros, magos, interpretadores de sonhos, sábios e tantos outros, ninguém teve qualquer possibilidade de interpretar. José vai como instrumento de Deus e interpreta. E além de interpretar, ainda aconselha. Aconselha. Quem era José? Era um ex-presidiário, tinha acabado de sair da cadeia. E aconselha. Vamos às providências. Deus está no comando, irmãos. Só ainda continuando, e faz assim, mostra um sentimento de José, porque olha só, ele foi preso injustamente, né? E se tivesse um coração vingativo, eu fico imaginando se fosse comigo. Eu não sei se eu teria, né? Ainda vou aconselhar. Claro que isso ele foi usado por Deus, e quando Deus age, ninguém pode impedir. Não há coração tão duro e tão gelado, nem coração peludo, né? Mas deve ter sido muito difícil, né? Ele foi lá, ficou aquele tempo todo na prisão, injustamente, uma coisa que ele não fez. E além dele interpretar o sonho, ele ainda dá um conselho que salvaria o Egito, né? Da fome aí por 7 anos. O segredo para isso, sabe qual é, meus irmãos? Que no coração do servo de Deus não há espaço para guardar rancor e mágoa. Claro, ele ficou triste. Ele manifestou isso 2 anos antes para o copeiro, né? Estava preso injustamente, mas agora ele tinha uma incumbência muito maior e mais nobre do que esse sentimento de rancor, de tristeza, de raiva, não é? Isso acontece com todo servo de Deus, é obra do Espírito Santo, viu? Edna, boa noite para você que chegou agora há pouco, tá bom? Então, dentro dessas providências aí que são tomadas, eles não deveriam esperar e deixar para que cada um tomasse as suas medidas. Não. Normalmente, os irmãos da igreja, antes da pandemia, a gente falava um pouco sobre isso, o Nilson vai se lembrar. Normalmente, quando a gente diz que é para todo mundo fazer, o que acaba no final? Ninguém faz. Você fala assim, ó gente, joga, né, pra cima. Tá todo mundo, é para todo mundo fazer. No final, ninguém faz. Então, a primeira orientação que José deu ao rei é que ele escolhesse um homem ajuizado e sábio para governar o Egito. José não estava pensando nele. Imagina que Faraó escolhesse um homem ajuizado e sábio. Além disso, seria necessário também estabelecer administradores para cooperarem no trabalho de se fazer grandes reservas para socorrerem o Egito e toda a região afetada pela gravíssima seca que estava por vir, não é? Então, o que o faraó faz diante dos seus príncipes? Todo mundo reunido ali. E eles gostaram do conselho de José. Só que nenhum deles esperava que o escolhido fosse José. Se eu estivesse no meio deles, ia pensar assim, bom, o faraó não vai escolher um ex-presidiário. A ideia é muito boa. Opa, vamos acolhê-la. Não. Prestem muita atenção. Diante dos seus príncipes, Faraó faz esta maravilhosa afirmação. Acharíamos, porventura, homem como este em que há o Espírito de Deus? É claro que não está querendo dizer que o Faraó reconheceu a Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Faraó era um homem politeísta, mas ele entendeu que José não estava falando aquilo por uma força pessoal e própria. Então ele diz, haveria um homem como este em que há o Espírito Divino? Vejam como o texto descreve as decisões que Faraó tomou ao reconhecer que José era a pessoa. Lá dos versículos 40 ao 44. Amor, por favor. 41.
Administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: Vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou Faraó o seu anel de sinete da mão e o pôs na mão de José, e fê-lo vestir roupas de linho fino, e pôs-lhe no pescoço um colar de ouro, e fê-lo subir ao seu segundo carro, e clamavam diante dele: Inclinai-vos! Desse modo, o constituiu sobre toda a terra do Egito. Disse ainda Faraó a José: Eu sou o Faraó. Contudo, sem a tua ordem, ninguém levantará a mão ou pé em toda a terra do Egito. Meus irmãos, eu no lugar de José, eu ia pensar que ia morrer naquela prisão. O copeiro esqueceu dele, não é? Agora aqui, boa noite, Rose, boa noite, Lloyd. Ó, o Thomas, Silas também. O Thomas faz um comentário interessante. Eu fico admirado, pois José se colocou na vontade de Deus e nem imaginava que o faraó ia colocá-lo para governar toda essa administração. Deus usa e capacita quem Ele quer. Deus é maravilhoso, é isso mesmo, Thomas. Deus é maravilhoso. Ele tira daquele que é insignificante a força. Ele tira daquele que o mundo despreza o poder, a autoridade para resolver problemas que os grandes não conseguem resolver. Então, meus irmãos, Deus usou José para preservar uma incontável multidão. Vamos ver ainda alguns textos aqui, olha. Gênesis 41, vão fazendo seus comentários que eu vou lendo à medida 47. Que aparecerem. 47 a 49 e ainda o capítulo 41, 53 a 57. 47. Nos 7 anos de fartura, a terra produziu abundantemente, e ajuntou José todo o mantimento que houve na terra do Egito durante os 7 anos, e o guardou nas cidades. O mantimento do campo, ao redor de cada cidade, foi guardado na mesma cidade. Assim ajuntou José muitíssimo cereal, como a areia do mar, até perder a conta, porque ia além das medidas. 53 a 57. Passados os 7 anos de abundância que houve na terra do Egito, começaram a vir os 7 anos de fome, como José havia predito. E havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. Sentindo toda a terra do Egito a fome, clamou o povo a Faraó por pão. E Faraó dizia a todos os egípcios: Ide a José, o que ele vos disser, fazei. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José todos os celeiros e vendia aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. E todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porque a fome prevaleceu em todo o mundo. Todas as terras iam ao Egito buscar comida. Lembrem que aquele menino lá de 17 anos, vendido como escravo, era para ter sido morto, viu, gente? Os irmãos queriam matá-lo. Foi vendido como escravo, foi traído pela mulher de Potifar, lançado na prisão. Agora é um grande governador, homem de Deus, que preserva uma sociedade imensa, uma multidão inumerável. E aqui o Silas diz, a Zilda, né? Antes tarde do que nunca, não é o Silas, né, Zilda? O Noel, Faraó reconhece o poder de Deus em José, claro, né? Embora, como eu disse, Faraó não estava enxergando o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele não era um homem temente a Deus, gente. Mas ele sabia que não era coisa de homem, era coisa de uma divindade. Por isso ele disse, em quem haverá o Espírito de Deus, né? Então essa foi a atitude de Faraó. Senão nós diríamos assim, Faraó se converteu ao monoteísmo, porque ele era politeísta, adorador de muitos deuses. Muito bem, José deu conta do recado, mas como eu disse antes, certamente isso despertou inveja e oposição naqueles que eram autoridade no Egito, junto ao faraó. Entretanto, a convicção de estar centrado na vontade de Deus, a firmeza em permanecer na vontade de Deus e a perseverança
diante dos desafios, levaram José a obter êxito em relação a tudo que lhe foi confiado. Vejam lá no capítulo 49, dos versículos 23 a 25, e aí nós estamos caminhando para a nossa conclusão. 49, 23. Os flecheiros lhe dão amargura, atiram contra ele e o aborrecem. O seu arco, porém, permanece firme, e os seus braços são feitos ativos pelas mãos do poderoso de Jacó. Sim, pelo pastor e pela pedra de Israel. Pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará com bênçãos dos altos céus, com bênçãos das profundezas, com bênçãos dos seios e da madre. Esta foi a bênção proferida por Jacó no leito de morte, dirigindo-se a José e falando como ele enfrentou oposição durante este período de 14 anos. Porque certamente a oposição trabalhou nos 7 anos de fartura, quem sabe apostando que José caísse, tudo desse errado, e a oposição continuou, meus irmãos, nada a ver com a situação política do Brasil não, pelo amor de Deus, hein? Nada a ver mesmo, viu? E depois, essa mesma oposição, junto a José, 7 anos de seca, fazendo de tudo para o faraó se convencer de que ele estivesse errado. Mas Jacó, seu pai, reconhece, meu filho ficou firme. Muitas flechas foram atiradas contra ele, mas ele foi perseverante diante de Deus. Vamos concluir então, nas lições para os nossos dias. Diante de todos esses fatos, o que é que nós podemos aprender aqui, meus irmãos? Eu coloco aqui primeiro o reconhecimento de que a fartura pode se transformar em escassez, necessidade, fome. Quantos de nós já não tivemos dias melhores? Quantos de nós? E agora nós estamos passando por esse momento. E há tanta gente no país que já esteve tão bem e agora tem que ir à Caixa Econômica pedir o auxílio do governo para conseguir o mínimo possível para sobreviver, irmãos. Isso é um quadro triste. Pessoas que já estiveram à frente de restaurantes oferecendo comida. Gente que já esteve ajudando muita gente e agora está precisando de ajuda. Pensem nisso. Nós temos que pensar nisso quando tudo vai bem. Porque faz parte da história do mundo estes altos e baixos. Uma hora está tudo bem e outra hora o mundo está lá embaixo, a sociedade está sofrendo. E é o caso aqui. Nós precisamos em tempos assim também de paciência, porque Deus tem o seu modo de fazer as coisas. Nunca ninguém imaginaria que lá José da prisão é quem solucionaria o problema, claro, sendo instrumento de Deus. Deus tem, portanto, o seu modo e tem também o seu tempo para manifestar os seus desígnios. Quanto tempo ele ficou na prisão depois que pediu para voltar? Para ser livre? Por mais 2 anos. 2 anos. 2 anos. Outra coisa que nós precisamos, confiança, meus irmãos, confiança. Confiança de que Deus sabe o que está fazendo. Não me perguntem, meus irmãos, nesse contexto, as autoridades governamentais estão perdidas. As autoridades de saúde estão apavoradas, correndo para salvar vidas. Nós temos muito mais perguntas do que respostas. E aqui a Fabíola diz que a ação que Deus fez em José fez porque José era homem de Deus, né? Era homem de Deus, buscava Deus, né? O homem que Deus transformou era da linhagem de Abraão, né? A linhagem escolhida por Deus. Confiança, Deus sabe o que está fazendo. Eu não sei. As autoridades políticas não sabem. Ninguém tem resposta. Eu lamento quando o povo fica brigando e querendo cada um dar uma resposta e uma solução. Nós não sabemos, mas Deus sabe o que está fazendo. Outra coisa, nós vamos ficar de braço encruzado e esperando, já que nós não sabemos, só Deus tem a resposta? Não. Nós precisamos de agir sob
a orientação de Deus. Foi o que José fez. Nenhum mago, nenhum feiticeiro, nenhum interpretador de sonho, nenhum sábio, nenhum assessor de Faraó chegou com aquelas ideias mirabolantes. Vamos tentar isso, vamos tentar aquilo. O que, infelizmente, no nosso contexto tem acontecido pelo mundo todo. Não no Brasil só não, no mundo todo. Muita gente se aventurando e outros trabalhando com muita seriedade para tentar minimizar os resultados, as repercussões deste coronavírus que está ceifando a vida de tanta gente. Ação sob a orientação de Deus. O que você e eu podemos fazer como igreja? Além de orar, aquele que está do lado precisando de comida, vamos compartilhar com ele a comida. Está precisando de roupa, vamos compartilhar com ele as roupas que precisa. Está precisando de medicamentos, vamos ajudá-lo com medicamentos. A igreja é o organismo vivo, ela fecha as portas, mas ela não morre. Jesus diz, as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. Do que mais precisamos? Precisamos da esperança de José. Em tempos de incerteza, de insegurança, o mal que nos sobrevém pode ser transformado, meus irmãos, em grandes bênçãos inimagináveis. Nós precisamos ter esta esperança. Esperança não morre, não é a última que morre, como muitos dizem, não. A esperança do cristão vai com ele até o último dia da sua vida. Só não vai à eternidade, porque lá ele não vai precisar mais dela, não é? E por último, meus irmãos, nós precisamos da perseverança de José para nos mantermos firmes, centrados na vontade de Deus, ainda que isso desperte concorrência e oposição diante das decisões que nós tomamos. Tem opinião, tem gente para aconselhar de todo jeito e de todo tipo. Cada uma opinião diferente. Meus irmãos, é hora de ficar em silêncio, é hora de ter a humildade e a capacidade de ouvir o que Deus tem a dizer. O último texto que nós vamos ler está no Salmo 125, versículo 1. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, firme para sempre. Os que confiam no Senhor não se deixarão abater por estas situações. Os que confiam no Senhor seguirão até o fim e sairão mais maduros, crescidos, melhorados de toda essa situação, não importa o tempo que ela vá durar. Tenhamos paz, Deus está no controle. Vou mencionar o comentário do Thomas aqui, pastor. José nunca foi vaidoso e soberbo diante das pessoas pela autoridade que lhe foi dada. É verdade, Thomas, você tem razão. Ele foi luz, mostrou quem é Deus ao faraó e a todo o povo. É verdade, Jacó confirma isso na sua bênção. Ele sempre ficou debaixo da vontade de Deus. Tem toda a razão, Thomas, obrigado. João Batista diz, José teve um sonho que o sol e a lua, nós falamos lá no início, viu, João? Sol, a lua, as estrelas se curvavam diante dele. Agora, João, isto faz parte de um outro momento, viu? Que é quando José, a família de José, Jacó, seus irmãos, vão sair de lá da sua terra e virão ao Egito buscar comida. Tá bom, gente? Se vocês quiserem, na quinta-feira que vem, nós continuamos com esse texto e aí vamos abordar o momento em que José traz a sua família e aí acontece aquilo que ele lá com 17 anos sonhou. Os feixes se curvavam diante dele, o sol, a lua e as estrelas se curvavam diante dele e os seus irmãos o odiaram por isso, tá bom? Meus irmãos e amigos, que Deus nos abençoe ricamente, que grave no nosso coração suas palavras e hoje quem vai encerrar conosco orando é o Osmar. Mas vamos cantar primeiro, amor, um cântico? Quer que eu ligue para ele? Vamos ligar aqui, eu vou ligar aqui, ó. Tá bom? Enquanto a Márcia toca, Osmar, fica pronto que eu tô ligando para você. Tá bom, meu irmão? Grandes são as tuas obras, tem muito a ver com o estudo de hoje. Ó Rei das Nações, quem não temerá, quem não glorificará o teu nome, porque só tu és santo.
minutinho, viu? Só um minuto. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os seus caminhos. Canta com a gente, canta aí. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os seus caminhos. Ó Rei das Nações, ó Rei das Nações, quem não temerá, quem não glorificará seu nome? Ó Rei das Nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das Nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das Nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das Nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das Nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das Nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das Nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Só teu nome é santo. Muito bem, nosso irmão Osmar está conosco aqui. Eu vou pedir ao Osmar, tem um primo da Márcia que aí contraiu aí esse Covid-19. Ele trabalha na Marinha lá no Rio de Janeiro, tá bom? Então eu peço a você que ore, interceda pela vida dele, viu? O nome dele é Renato. O nome dele é Renato. Há outros motivos tantos, e o irmão vai se lembrar de A Magali vários. também, a irmã da Lídia, que está com A irmã da Lídia, é também. verdade, Covid-19, tá bom? Ok, Osmar? Beleza? Vou virar você para a câmera e hoje vou ouvir sua voz melhor, porque hoje eu usei a cabeça, coloquei um som aqui para o povo te ouvir melhor, tá bom? Vamos lá então. Ok. Pode orar, Osmar. Ok, vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, ó Senhor, pela tua promessa nas nossas vidas. E o Senhor tem um propósito para cada um de nós, principalmente para a tua igreja, que neste momento, Senhor, está te buscando, como sempre buscou, mas muito mais depositando a nossa confiança no Senhor, porque Tu és o nosso refúgio. Tu és, ó Deus, a nossa fortaleza. E sobre todas as coisas, o Senhor tem o controle, principalmente dessa situação, desse vírus,
ó Deus, que avasta esse mundo, que muitas famílias estão tristes porque perderam os seus. Mas nós sabemos que o Senhor tem um propósito para isso. É para que o povo enxergue a tua grandeza, a tua soberania, e reconheça que nós não somos desse mundo, que temos algo melhor preparado por Cristo Jesus. Como ele disse na tua palavra, que na casa de meu Pai há muitas moradas, e ele preparou o lugar. E nós te louvamos, porque nós fazemos parte do teu povo. Por isso nós estamos, ó Deus, colocando diante do Senhor as famílias que não te conhecem, principalmente aquelas que estão, ó Deus, com o coração contrito, com o coração sem esperança. De uma maneira especial, Senhor, manifesta a tua grandeza por Cristo Jesus nessas famílias. E que a tua igreja seja, ó Deus, o objeto, ó Deus, de falar da tua palavra neste momento. Nós colocamos, ó Deus, também essas pessoas que conhecemos, que está com o vírus, ó Pai, que o Senhor estenda a tua mão poderosa, possa estar amparando. Possa, ó Deus, também estar dando toda a tranquilidade e mostrando que nessa vida nós não somos limitados a este mundo e que nós temos algo melhor que a vida eterna em Cristo Jesus. E que, ó Deus, algo muito maior, o nosso tesouro, que a vida eterna em Cristo Jesus. Amém. E que o mundo, o Brasil principalmente, possa enxergar isso. Eu quero também colocar diante do Senhor, ó Pai, as pessoas que muitas vezes estão confusas, porque há muito contrito de verdade sobre essa situação. Há muita desinformação. E, na verdade, eles não conhecem realmente a verdade. E que, neste momento, a tua igreja possa revelar a verdade através das nossas ações, das nossas atitudes. E nós temos Cristo como Senhor. E que a tua igreja, Senhor, possa ser fortalecida nessa situação. Nos ensina a te buscar mais, nos ensina, ó Deus, a confiar mais, nos ensina a depender mais do Senhor, nos ensina a tua igreja, Senhor, a ser mais unida, amando o próximo. E também, Senhor, nós pedimos que esteja, Senhor, abençoando todos os pastores que têm a responsabilidade de ser um atalaia, de falar de Cristo Jesus nesse momento. Amém. Também usa a tua igreja. Fortalece, Senhor, aqueles que fazem parte do nosso meio, da igreja, aliança, aqueles que estão, ó Deus, desempregados, principalmente a minha vida. Eu quero colocar também diante do Senhor a empresa que eu trabalhei, Senhor, que ela possa estar firme, que aqueles donos possam ter paciência, tantas famílias ali que vão precisar do emprego, e que essa situação não aflige aquela empresa. Senhor. Também rogamos ao Senhor por todos os patrões que estão desesperados, que não sabem o que fazer com as suas contas, que às vezes até está pensando em demissões. De uma maneira especial, ó Deus, conduza toda a situação desse povo, dessa nação. Sim, Senhor. E que, mais em primeiro lugar, nós possamos sempre estar glorificando o teu nome. Amém. Nos dê, ó Deus, a cada dia a oportunidade de falar de Cristo Jesus. Amém. Obrigado, Senhor, por mais esse dia que tem nos abençoado. Obrigado, ó Deus, porque de uma maneira especial, a cada momento cuida de nós. Que nós possamos estar sempre, ó Deus, glorificando o teu nome, em qualquer que seja a situação, tanto que nós, como também a nossa nação possa estar vivendo. Amém. Nós oramos agradecido. Em nome de Jesus. Amém. 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 Osmar, muito obrigado, meu irmão. Deus abençoe muito sua vida, viu? Meus irmãos, já estamos terminando aqui, voltando, desligando, desconectando aqui do Osmar. E estamos encerrando. Eu quero lembrar a vocês, irmãos,
que eu tenho tentado das melhores formas possíveis trazer vocês para participarem conosco dos nossos estudos bíblicos. Sandra, se prepara aí, hein? A próxima reunião eu posso te convidar para fazer uma oração, viu? Tá faltando você. Já convidei várias pessoas, mas não chamei a Sandra ainda. Então se prepara aí, viu? E eu agradeço muito a participação de todos vocês. Como sempre, meus irmãos. O Carmo, lá de Itanhaém. Carmo tá de com o Fábio. Itanhaém. Fábio, muito bem, Fábio Maia. Marta, já falei, o Noel, a Elaine. Meus irmãos, é um povo muito querido, todos vocês. Nós temos história juntos, temos uma consideração muito grande e somos muito gratos a Deus por ter vocês aí do outro lado que não sabem, mas vocês também nos encorajam, viu? Vocês também nos encorajam. Então, vamos seguir em frente. Enquanto for preciso, nós estaremos aqui. E eu espero que vocês estejam aí do outro lado. Deus abençoe a todos. Recebam o meu carinhoso beijo, um abraço bem apertado, virtual. Um dia, os irmãos da igreja estarão reunidos com a graça de Deus e nós poderemos nos abraçar ao vivo e a cores, tá bom? Agora eu vou pedir a Márcia, minha irmã. A Miriam também entrou agora. Miriam, entrou agora, Miriam? Ô, Miriam. Desceu agora. Ó, Deus abençoe a todos vocês e domingo, 9 horas da manhã, as meninas acordam com a cara meio amarrotada, viu? Que em casa o único que acorda feliz da vida é o cachorro. Acorda pulando para um lado e para o outro. Mas também já tinha entrado, não sei se falou da Lisbeth. A Lisbeth já tinha comentado. Ó, mas domingo, 9 horas, de cara amarrotado ou não, nós vamos estar firmes aqui, com a graça de Deus, esperando vocês para estudar conosco a palavra de Deus. Boa noite a todos, que Deus os abençoe e nos permita domingo às 9 da manhã estarmos juntos novamente. Forte abraço e um grande beijo. Tchau, tchau, meus irmãos.